A tempestade parecia ter engolido o mundo inteiro. O barco de Vicente balançava violentamente, jogado de um lado para o outro pelas ondas que rugiam como feras enfurecidas. A noite havia caído rápido demais, e o horizonte desaparecera sob uma névoa densa que se agarrava à água como um véu de luto. Ele sabia que deveria ter ficado no porto naquela noite, mas a teimosia e o desejo de pescar antes da alta temporada o haviam levado até ali. Foi então que ele a viu. Uma sombra emergindo da névoa, alta e imponente, com uma presença que parecia dominar o ambiente. Um farol, cuja luz há muito se apagara, mas que ainda assim exalava uma estranha energia. Ao redor, a silhueta de uma pequena ilha rochosa se delineava contra o céu escuro. Vicente hesitou. A ilha não constava em nenhum mapa que ele conhecia, e ele navegava por aquelas águas desde que era jovem, mas a tempestade não lhe dava escolha. Com um último esforço, ele remou em direção ao solo firme, desembarcando em uma praia de pedras que rangiam sob seus pés. O farol parecia observar cada movimento seu, como se o esperasse. O vento rugia ao redor da torre enquanto Vicente subia os degraus irregulares que levavam à entrada. A porta, desgastada pelo tempo e pelo sal, abriu-se com um ranger longo e agudo. O interior estava mergulhado em penumbra, mas não completamente vazio. Uma mesa ocupava o centro da sala, com pratos de porcelana rachada e talheres enferrujados ainda dispostos, como se alguém estivesse prestes a jantar. Uma xícara estava virada de lado, seu conteúdo há muito evaporado, deixando apenas uma mancha escura na toalha desbotada. Na parede pendiam quadros tortos, retratos em preto e branco de homens sérios, com uniformes de marinheiros. Vicente passou a lanterna por eles, e os olhos das figuras pareciam seguir seu movimento. Ele afastou o pensamento rapidamente, atribuindo-o atenção. No canto da sala, ele encontrou um diário, sua capa de couro marcada pelo tempo. Ao abrir, percebeu que as páginas estavam preenchidas com uma caligrafia apressada e irregular. As primeiras entradas eram rotineiras, descrevendo o trabalho do guardião do farol, mas à medida que Vicente folheava, o tom mudava. Palavras como ruídos à noite, sombras na água e eles estão vindo começaram a aparecer com frequência. A última entrada dizia apenas: a luz não pode apagar. Se apagar, tudo estará perdido. De repente, um som ecoou pela torre, passos arrastados, vindo de cima. Vicente congelou, o coração martelando no peito. Ele apontou a lanterna em direção à escada em espiral que levava ao topo, mas não viu nada além da escuridão. Deve ser o vento, murmurou para si mesmo, tentando ignorar a sensação de que algo estava errado. Mas os passos continuaram, mais altos e mais próximos. Ele agarrou um pedaço de madeira que encontrou no chão, tentando se convencer de que era apenas um animal ou algum outro intruso humano. Subiu a escada lentamente, cada degrau rangendo sob seu peso. Ao chegar ao topo, encontrou a sala da lanterna. O vidro estava quebrado, deixando o vento e a chuva invadirem o espaço. No chão, porém, havia marcas de pés molhados, indo e voltando em círculo. Vicente sentiu um calafrio percorrer sua espinha. De repente, uma voz baixa e cortante ecoou pela sala: "Você não deveria estar aqui." Ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém. O farol parecia pulsar ao seu redor, como se estivesse vivo. Ele sentiu uma presença, algo que não podia ver, mas que sabia estar lá, observando cada movimento seu. Sem saber o que fazer, Vicente desceu às pressas para o térreo, mas o ar ali parecia mais pesado, quase sufocante. Foi então que ele o viu. Uma figura parada na base da escada, alta e magra, com olhos que brilhavam como a luz do farol, fixos nele. "Você precisa sair daqui", a figura disse, sua voz soando como um sussurro amplificado pelo vento. Vicente tentou responder, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Ele deu um passo para trás, mas a figura não o seguiu. Em vez disso, ergueu uma mão ossuda e apontou para a base do farol. "Lá está o que você procura, mas não deveria estar." Antes que Vicente pudesse processar as palavras, a figura desapareceu, dissolvendo-se em uma névoa que parecia ser sugada pelo chão. Vicente ficou parado, seu corpo tremendo enquanto tentava compreender o que havia acabado de acontecer. Algo no farol o chamava, uma verdade enterrada que não deveria ser desenterrada.
Ele sabia que deveria partir ao amanhecer, mas também sabia que não conseguiria ignorar o que estava escondido na base da torre. Enquanto ele se sentava à mesa, tentando se acalmar, o som de passos voltou a ecoar pela torre, agora acompanhado por um leve brilho que emanava da escada. Vicente sabia que a noite estava apenas começando. O silêncio na ilha era opressor. Vicente, ainda perturbado pelo encontro com a figura na base da escada, sentia como se o ar ao seu redor estivesse carregado de eletricidade. Ele tentou convencer a si mesmo de que tudo não passava de um delírio causado pelo cansaço e pela tempestade. Mas a lembrança dos olhos brilhantes e da voz cortante era impossível de ignorar. Algo naquele farol não estava certo, e ele precisava descobrir o que era. Enquanto explorava o térreo, Vicente percebeu que o som de passos havia cessado, mas o silêncio era ainda mais perturbador. Ele encontrou outra entrada para a escada em espiral que descia até a base da torre. No entanto, algo o impediu de continuar. Era como se uma barreira invisível tivesse se erguido, e ele não conseguia avançar. De repente, a voz voltou a ecoar, mais clara e próxima. Você insiste em ficar. Então verá. Vicente girou sobre os calcanhares, sua lanterna tremulando enquanto iluminava cada canto da sala. Não havia ninguém ali, mas ele sentia uma presença pesada e opressora, como um par de olhos fixos em sua nuca. A figura surgiu lentamente, materializando-se diante de Vicente como se fosse feita da própria névoa que cercava a ilha. Era alta e magra, vestida com o uniforme clássico de um guardião de farol. O tecido estava encharcado, como se tivesse acabado de sair do mar, e sua pele era pálida, quase translúcida. Mas os olhos, aqueles olhos, brilhavam como faróis em miniatura, lançando feixes de luz que iluminavam o ambiente de forma desconcertante. Eu sou o guardião deste farol, disse a figura, sua voz ressoando como um trovão abafado. E você invadiu meu domínio. Vicente deu um passo para trás, tentando manter uma distância segura. Eu só precisava de abrigo. Não sabia que alguém ainda estava aqui. Você não deveria estar aqui, repetiu o guardião, ignorando a desculpa. O que está enterrado na base do farol não deve ser encontrado. Vicente tentou argumentar, mas a figura avançou, sua presença enchendo a sala com uma aura de ameaça. O pescador agarrou uma barra de ferro que encontrou no chão, mais para se sentir protegido do que para enfrentar a criatura. Por que está me impedindo de sair? Perguntou Vicente, tentando soar mais corajoso do que se sentia. Você já faz parte da história deste lugar, respondeu o guardião, sua voz carregada de algo que soava como tristeza. Agora, você precisa entender o que protege este farol. Antes que Vicente pudesse responder, o guardião desapareceu novamente, dissolvendo-se em um redemoinho de névoa que parecia ser sugado pelo chão. A sala ficou em silêncio, mas Vicente sabia que não estava sozinho. Determinando que precisava entender o que estava acontecendo para escapar, Vicente desceu a escada em espiral que levava à base do farol. O ar parecia ficar mais pesado a cada degrau. Ele chegou a uma porta de madeira antiga, marcada com símbolos que ele não reconhecia. Quando tentou abri-la, a voz do guardião ecoou novamente. Se entrar, não poderá voltar. Vicente hesitou. Algo dentro dele o alertava para parar, mas sua curiosidade e a necessidade de escapar eram mais fortes. Ele empurrou a porta, que se abriu com um rangido longo e sinistro. Dentro, ele encontrou um quarto escuro e úmido. O centro do espaço era ocupado por um pedestal de pedra, onde uma caixa de madeira repousava. A caixa estava fechada com correntes e lacres enferrujados, mas uma aura sombria emanava dela, preenchendo a sala com um frio sobrenatural. Vicente deu um passo em direção à caixa, mas parou quando viu uma inscrição na pedra. Aqui jaz o que não deve ser despertado. Antes que Vicente pudesse decidir o que fazer, o guardião apareceu novamente, desta vez com uma fúria palpável. Ele ergueu uma mão, e Vicente foi lançado contra a parede com uma força invisível. Você não entende o que está brincando, disse o guardião, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Esta ilha, este farol, existem para conter o mal que está ali dentro. É minha maldição proteger-no. E agora você é parte dela. Vicente, mesmo apavorado, reuniu coragem para perguntar: se é tão perigoso, por que não destruir a caixa? Porque o que está dentro não pode ser destruído, respondeu o guardião,
sua voz agora tingida de desespero. Só pode ser contido. O pescador percebeu que havia entrado em um ciclo do qual não poderia escapar facilmente. O guardião não era apenas uma figura fantasmagórica, mas uma vítima de algo maior e mais sombrio. Vicente saiu da base do farol, seu coração pesado com a revelação. Ele sabia que não podia simplesmente partir sem resolver o mistério, mas também temia o que poderia acontecer se permanecesse. A tempestade lá fora parecia ter diminuído, mas a verdadeira tempestade estava apenas começando dentro de sua mente. O guardião o observava de longe, como uma sombra presa à torre. Vicente sabia que a noite seria longa, e o farol ainda tinha muitos segredos para revelar. O ar na base do farol parecia mais denso, como se o próprio espaço estivesse ciente da presença de Vicente. Cada passo que ele dava ecoava em um silêncio opressor, como um sussurro vindo de algo muito antigo e sombrio. A inscrição no pedestal ainda latejava em sua mente. Aqui jaz o que não deve ser despertado. Vicente percebeu que a sala não era tão simples quanto parecia. Atrás do pedestal, havia marcas no chão, arranhões circulares que sugeriam um movimento recente. Ele tocou a parede mais próxima e sentiu uma vibração, como o som de uma corrente subterrânea. Você não deveria estar aqui. A voz do guardião ecoou novamente, mais distante desta vez, mas não menos ameaçadora. Vicente ignorou o aviso. Ele correu os dedos pela parede até encontrar uma pequena fenda. Com um esforço tremendo, ele empurrou, revelando uma porta oculta. Atrás dela, uma escada estreita descia ainda mais fundo, para dentro da terra. Descendo lentamente, Vicente notou que a temperatura caía a cada degrau. A lanterna tremulava, mas ele continuou. No final da escada, encontrou um grande salão cavernoso. No centro, cercado por símbolos entalhados no chão e nas paredes, estava algo que parecia uma esfera de cristal, sustentada por garras de metal enferrujado. Dentro da esfera, um brilho pulsante oscilava entre vermelho e dourado, como um coração batendo. Ele sentiu algo nele mesmo reagir, uma mistura de fascínio e repulsa. O guardião apareceu novamente. Mas desta vez, sua figura parecia menos ameaçadora. Ele estava do outro lado da sala, seus olhos ainda brilhando, mas com um semblante de cansaço e tristeza. Você encontrou o que nunca deveria ter sido encontrado, disse ele, sua voz reverberando nas paredes. Séculos atrás, eles trouxeram isso para cá, acreditando que poderiam controlar seu poder. Mas isso consome tudo. Vicente apontou para a esfera. O que é isso? Não é algo que tenha nome, respondeu o guardião. Uma entidade que toma a forma de seu pior medo, de seus maiores arrependimentos. Ela se alimenta de tudo o que você tenta esconder. Vicente começou a entender. O farol não era apenas uma construção. Era uma prisão. E o guardião não era o carcereiro. Ele era outro prisioneiro. Por que você não destruiu isso? Perguntou Vicente, sua voz tremendo. Porque destruir lá significaria libertar. Lá, respondeu o guardião. A única forma de conter Elá é manter este farol vivo com alguém para protegê-lo. Vicente sentiu um arrepio. Ele sabia o que o guardião estava dizendo, mesmo antes de ouvir as palavras. Eu fiquei preso aqui porque tentei fazer o que você está pensando em fazer, continuou o guardião. Agora é sua vez de decidir. Você pode ir embora e deixar que outro desavisado encontre este lugar, ou pode ficar e assumir o fardo. Enquanto Vicente ponderava sua escolha, o brilho dentro da esfera começou a intensificar-se. Ele ouviu uma voz, não a do guardião, mas algo mais profundo, mais penetrante. Era como se estivesse dentro de sua cabeça, sussurrando promessas e revelando segredos que ele pensava ter esquecido. Libere-me, a voz implorava. Eu posso dar-lhe tudo o que deseja, tudo o que perdeu. Vicente recuou, mas a tentação era esmagadora. Ele viu flashes de memórias, momentos de sua infância, o rosto de sua mãe, o riso de um amigo perdido. Mas, misturado a tudo isso, havia imagens de destruição, de escuridão, de algo consumindo tudo em seu caminho. O guardião observava em silêncio, como se soubesse que o momento era inevitável. Vicente deu um passo à frente, sua mão tremendo enquanto se aproximava da esfera. Ele sentiu o peso de sua decisão. Libertar a entidade significaria destruir o mundo como ele conhecia, mas sair da ilha sabendo que estava ali enterrado o assombraria
pelo resto da vida. Finalmente, ele fechou os olhos e tomou uma decisão. Ele agarrou uma das correntes ao redor da esfera e começou a reforçá-la, apertando os lacres e reativando os símbolos que brilhavam fracamente no chão. O guardião assentiu, sua expressão de aprovação misturada com resignação. Você fez a escolha certa, mas agora o farol é seu fardo. Minha vigília acabou. Antes que Vicente pudesse responder, o guardião começou a desaparecer, dissolvendo-se em uma brisa que parecia carregar sua presença para longe. Vicente subiu as escadas, sentindo o peso de sua decisão. Ele não sabia quanto tempo poderia manter o farol funcionando, ou quanto tempo levaria até que outro explorador aparecesse, mas ele sabia que a entidade não poderia ser libertada. Ao alcançar o topo, ele olhou para o mar. A névoa estava mais densa do que nunca, e a luz do farol começou a brilhar novamente, como se estivesse respondendo à sua nova vigília. Vicente sentou-se na sala de controle do farol, observando a luz girar e se projetar sobre o mar. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele não era mais apenas um pescador. Agora, era o guardião de algo que não deveria existir. E enquanto olhava para o horizonte, ele ouviu o farol sussurrar: "Você nunca estará sozinho." A noite parecia interminável. O farol, agora funcionando, lançava sua luz fantasmagórica sobre as águas agitadas, como uma vigília silenciosa. Mas sua presença não trazia conforto. Em vez disso, parecia amplificar o desespero na mente de Vicente. Cada feixe de luz revelava o que ele preferiria esquecer: o mar turvo, a ilha implacável e o peso de uma entidade que não deveria existir. Vicente subiu ao topo da torre, sentindo o suor escorrer por sua testa, apesar do frio gélido que emanava do farol. Ele tinha acendido a luz com a esperança de atrair um navio próximo, qualquer sinal de vida que pudesse resgatá-lo. Mas assim que a lâmpada começou a girar, a vibração familiar e ameaçadora retornou. Uma voz cortante ecoou pela sala da lâmpada. "Você não entende o que fez." O guardião apareceu novamente, seu corpo translúcido se materializando ao lado da lente giratória. Seus olhos brilhavam com uma fúria indescritível. Vicente recuou instintivamente, tropeçando no parapeito do farol. "Eu precisava de ajuda. Não posso fazer isso sozinho." Vicente gritou, sua voz oscilando entre desespero e desafio. "Ajuda?" O guardião zombou, sua voz reverberando como trovão. "Você não trouxe ajuda, você trouxe olhos. E onde há olhos, há desejo. Você abriu as portas que eu passei séculos fechando." O guardião avançou, sua forma fluindo como uma tempestade. A luz do farol parecia reagir a ele, os feixes se tornando mais erráticos e intensos. Vicente percebeu tarde demais que o guardião não era mais apenas um espectro, ele era a manifestação da ira do próprio farol. Vicente tentou descer a escada, mas a estrutura começou a se sacudir violentamente, como se a torre inteira estivesse se rebelando contra ele. Objetos caíam ao redor, enquanto a luz girava mais rápido, lançando sombras dançantes que pareciam tomar formas grotescas. "O que há na base vai sentir isso", gritou o guardião. "Ela sente a luz, e ela vai acordar." De repente, Vicente sentiu o chão estremecer sob seus pés. Ele sabia que algo na base do farol estava mudando. A luz parecia estar canalizando energia para o subsolo, ativando o que estava adormecido. Ele correu para a entrada da base, descendo os degraus com pressa, enquanto a voz do guardião ecoava: "Você quer consertar isso? Apague a luz, ou pague o preço." Chegando ao salão subterrâneo, Vicente viu a esfera pulsando com uma intensidade mortal. O brilho dourado e vermelho agora irradiava como se estivesse vivo. Ele percebeu que a entidade estava acordando, alimentando-se da energia do farol. "O que você quer de mim?" Vicente gritou, enfrentando o guardião que havia descido com ele. "Escolha, Vicente", o guardião disse, sua voz agora mais contida, mas ainda carregada de urgência. "Você pode apagar a luz e impedir que isso continue, mas ficará preso aqui para sempre, como eu. Ou pode deixar o farol brilhar e liberar o que está preso. Mas saiba que o mundo nunca será o mesmo." Vicente olhou para a esfera e depois para a escada que levava ao topo. Ele sabia que o guardião estava dizendo a verdade. Ele também sabia que sua vida, como ele conhecia, havia acabado no momento em que colocou os pés na ilha.
Ele tomou uma decisão. Vicente subiu novamente à sala da lâmpada, ignorando os tremores cada vez mais intensos da torre. Ele sabia que a única maneira de apagar a luz seria destruir o mecanismo. Usando uma barra de ferro enferrujada, ele golpeou os controles com toda a força, quebrando as engrenagens e apagando a luz do farol. No momento em que a luz parou, o farol inteiro pareceu gemer, como um ser vivo sentindo dor. O guardião apareceu pela última vez. Seus olhos agora calmos, quase agradecidos. "Você escolheu bem", disse ele, antes de desaparecer em um suspiro de névoa. O silêncio tomou conta da ilha. Vicente desceu lentamente, percebendo que a esfera na base agora estava apagada, adormecida novamente. Ele havia evitado o pior, mas o preço era alto. Ao sair do farol, Vicente percebeu que a névoa ao redor da ilha havia se intensificado. O mar parecia impenetrável, e sua embarcação estava agora em pedaços na costa rochosa. Ele sabia que não havia mais escapatória. Ele voltou ao topo da torre e sentou-se ao lado da lente quebrada, olhando para o horizonte vazio. O farol era seu agora. Sua vigília tinha começado e, no silêncio da noite, ele ouviu o farol sussurrar: "Bem-vindo ao seu novo lar."